Boa noite, gente, a paz do Senhor. Eu vim fazer esse vídeo. Não é um vídeo comum que eu faço, porque normalmente quando eu estou, como eu posso dizer, quando o Senhor pede para eu gravar vídeo, me direciona para gravar vídeo, é mais para estudo bíblico e testemunho. E, inclusive, nos meus primeiros vídeos eu falei que o canal seria apenas para isso, para testemunhar, né, as coisas que o Senhor faz, as coisas que o Senhor irá fazer na minha vida, e era para isso o intuito do canal. Porém, o Espírito Santo está me incomodando já faz um tempinho para fazer esse vídeo, referente a algo diferente do que é o propósito aqui do canal. Não é questão de testemunho, mas sim de uma visão que o Senhor me entregou. Uma visão aberta, que eu não estava dormindo. E eu relutei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu sei que nem todo mundo crê. Eu sei que nem todo mundo tem um coração aberto para ouvir, né, as coisas que o Senhor tem para falar. Ou às vezes descredibiliza, desacredita. Então, eu, assim, enquanto pecadora, a minha carne estava falando mais alto. E eu não queria gravar esse vídeo, não. Eu, inclusive, falei com o Senhor, falei, oh, Deus, ai, meu Deus. Ai, Senhor. Eu não queria gravar o vídeo. Inclusive, eu conversei com Deus sobre isso. Mas o Espírito Santo me direcionou para ser gravado esse vídeo. Eu não sei para quem vai chegar esse vídeo, quem vai assistir, enfim, é o Senhor que sabe de todas as coisas, amém? Eu já fiz oração, pedindo discernimento de Deus, para poder compartilhar com você essa visão que eu tive. No dia 19, eu fui visitar uma igreja de uma amiga, e naquela noite, na madrugada daquele dia, que foi do dia 19 para o dia 20, o Senhor me deu uma visão aberta. Eu estava acordada, não estava dormindo. E eu vi nitidamente uma estrela de 9 ou era 7 pontas. Eu ainda não consigo lembrar assim, exatamente se era 9 ou 7 pontas, mas era uma estrela. Não era uma estrela comum, né? Por assim dizer, não era uma estrela comum. E eu vi essa estrela, e essa estrela ela tinha um fundo preto e ela era contornada de vermelho. Então, assim, quem interpreta sonhos, quem tem esse dom, né? Porque eu sei que o Espírito Santo, ele distribui dons para todas as pessoas e de diversas maneiras, né? Então, eu tive essa visão aberta. E brilhava muito, assim, era como se fosse um fogo, não sei explicar. Eita, minha bateria. Não sei explicar, era como se fosse um fogo. E aparecia para mim da mesma forma que aparecia, desaparecia. E eu estava acordada. E eu fui ao banheiro e falei, ai, Senhor, né, eu orei a Deus, no mesmo momento, assim, quando desapareceu, assim, eu orei ao Senhor, falei, oh, meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Aí eu entrei em propósito com Deus, fiz oração para o Senhor me direcionar para o que ele queria falar, né, o que ele queria dizer, com aquela visão aberta, assim, que foi algo muito específico. E eu orei ao Senhor e me propus a fazer um jejum de 7 dias para entender o que o Senhor queria falar, né, através daquela visão. E em oração, o Senhor me direcionou para o livro de Amós. E eu nunca tinha lido o livro de Amós. E eu li, foi a primeira vez que eu li. E quando eu acordei, na verdade, voltando um pouco, quando eu acordei, depois dessa madrugada, dessa visão, dessa oração, esse propósito que eu entrei com Deus na madrugada, quando eu acordei, aqui em casa a gente não assiste jornal, essas coisas. As coisas que acontecem, assim, as notícias que acontecem, a gente acaba vendo, assim, pelo YouTube, uma coisa ou outra, quando é uma coisa muito específica que aparece no YouTube, mas a gente não assiste jornal e não vê muitas notícias aqui em casa, a gente não tem esse hábito. Também a gente não assiste filmes violentos, nem nada aqui em casa a gente também não assiste essas coisas. Então, assim, antes de alguém falar, foi alguma coisa que você assistiu, eu não tinha assistido nada. Eu não tinha visto nada referente a isso. E simplesmente eu tive essa visão aberta. O Senhor me mostrou essa visão. E aí, quando eu abri o celular de manhã,
eu gosto de ver YouTube, então assim, eu abri o celular e quando eu abri, a primeira coisa, a notícia que estava lá foi referente à guerra, que os Estados Unidos tinham jogado uma bomba lá onde está tendo a guerra lá e tudo mais. E aí ardeu muito no meu coração a vontade de jejuar, de fazer jejum e intercessão pelos irmãos, né, que estão em guerra, que estão passando por essas atrocidades, não só os irmãos, as crianças, idosos, enfim, todas as pessoas, né, que sofrem, né, porque guerra, gente, quem sofre são as pessoas, né? Quem realmente manda ali não tá ali de boa, mas quem sofre mesmo é a população, né? Então, eu intercedi, fiz meu jejum e minha oração e o Senhor me direcionou para o livro de Amós. Então, eu vou ler para vocês as partes mais importantes do livro de Amós, que, para o meu entendimento, eu acho que foi algo que foi direcionado do Senhor. Espero que eu fale não por mim, mas pelo Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo habite no meu coração. E o Amós, ele foi o primeiro profeta a escrever as suas visões. E antes eu tive como posso dizer, uma sensação de escrever as minhas visões, porque eu tenho visão aberta e tenho muita visão em sonho também. Só que eu não tenho o hábito de escrever. E antes de eu ler esse livro, o Senhor tinha me colocado em meu coração que todas as visões que eu tivesse a partir, né, desse momento, que era para eu escrever e eu anotar, e assim eu vou fazer, né? E eu fiz e vou continuar fazendo. E quando eu quando eu vi que era o primeiro profeta a escrever as suas visões, foi uma coisa que foi mais confirmada ainda do Senhor, da parte de Deus, para minha vida, pela misericórdia do Senhor, pela minha vida, né? Louvado seja Deus. E ele foi o primeiro profeta a escrever as suas visões, anotar, fazer as anotações. E aqui eu anotei, né, que as visões a respeito de Israel foi 2 anos antes de um terremoto. E eu pesquisei, eu vi que também teve um terremoto, assim, depois que os Estados Unidos jogou essa bomba lá, né? Houve um terremoto lá também, eu achei uma coisa muito específica, né? Mas enfim, eu vou ler as partes que eu acredito ser mais, assim, toda a Bíblia é importante, mas eu acredito que foi direcionada pelo Senhor, amém? Louvado seja Deus. Aqui na minha Bíblia é NVI, a versão é NVI, tá? Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, na minha é NVI. Tá escrito assim: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as passagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. E aqui, nesse primeiro capítulo, Deus dá a visão para Amós das cidades, né? Dos locais. E aqui eu fui anotando o nome dos locais e o que Deus estava falando referente a total, assim, do que ele estava falando. Damasco, não anularei o castigo. Gaza, não anularei o castigo. Tiro, não anularei o castigo. E nisso tem várias outras cidades. Edom, Amon. Aí passa para o segundo capítulo, Moabe, Judá e, por fim, Israel. Israel, a gente sabe, essas são as cidades, né? Israel, ele era maior, né? É como se fosse um estado, por exemplo. Assim, tem, né, direcionando para vocês entenderem melhor. Então, enquanto Amós estava pregando que Deus não ia anular o castigo desses locais, até então, o pessoal, né, que era de Judá e Israel, estava tudo certo. Mas a partir do momento que Amós, ele profetiza que até em Israel Deus não vai anular o castigo, eu entendo aqui que Deus, ele não vai poupar ninguém, gente. Deus não vai poupar ninguém. Nem mesmo os seus filhos, seus descendentes. E assim, uma coisa que Deus falou muito ao meu coração é que a gente está muito em cima do muro. Estamos muito em cima do muro, gente. A gente não tem uma opinião fixa, formada sobre Deus, sobre as coisas do Senhor. Não temos temência sobre as coisas de Deus. A gente está em cima do muro, a gente está esperando algo acontecer
algo mais, como eu posso dizer, grandioso da parte de Deus para tomar uma atitude, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha coragem e saia de cima do muro. E eu tô falando isso por mim também, né? Porque a gente negligencia muitas coisas do Senhor. Então Deus não quer isso. E Deus não vai poupar ninguém, gente. Ninguém. Desde de Gaza até Israel. Tá escrito aqui no livro de Amós. Na parte no capítulo 3, tá escrito assim, eu vou ler só as coisas que eu grifei. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, assim, gente, Deus, ele sempre manda os profetas para avisar sobre o juízo, sobre as coisas que vai acontecer, que vão acontecer, gente. Pode anotar como 1 e 1 é 2. Então, assim, Deus nunca manda um castigo, nunca manda uma exortação sem ter avisado antes, sem ter falado antes através dos profetas, das pessoas, né? Então, assim, vigia, sabe? Pensa, prestem atenção, esteja atento à voz do Espírito Santo. Mas como é que isso acontece? Isso acontece quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente está em jejum, em oração, quando a gente intercede pelas outras pessoas, quando a gente leva uma vida em santificação, gente, separado. É difícil, é muito difícil, é difícil para mim também, mas assim, a gente tem que lutar para tentar sempre estar fazendo a vontade de Deus, para a gente poder ter percepção das coisas que o Espírito Santo nos revela e nos entrega, amém? Aqui no capítulo 4, eu achei uma coisa, esse capítulo muito forte, quando Deus ele fala assim, eu vou ler no versículo 6, mas assim, do 6, o capítulo inteiro é basicamente isso, é mais ou menos essa ideia que Deus está falando. Ele diz assim, foi eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E a partir daqui, ele fala de várias outras coisas que o próprio Deus fez. O próprio Deus, ele castiga e castigou e mandou pragas e mandou gafanhotos, aqui tá dizendo, né? Mais para frente, gafanhotos devorar as figueiras. E mesmo assim as pessoas não se voltam ao Senhor. As pessoas estão cegas espiritualmente, elas não estão compreendendo que tudo o que está acontecendo é permissão. Tudo o que acontece é permissão de Deus. Então, assim, toda prova que a gente passa é permissão de Deus. Então, e mesmo assim as pessoas não se voltaram. As pessoas estavam tão corrompidas assim, em diversos aspectos, que mesmo com tudo isso as pessoas não se voltaram a Deus. E esse capítulo 4 fala sobre isso. Fala sobre tudo que Deus fez como castigo mesmo, mandando castigo mesmo, mandando coisas assim, destruição, e mesmo assim as pessoas não se voltaram ao Senhor. Esse capítulo 4, ele fala sobre isso, né? E aí o capítulo 5, ele continua também focalizando sobre como Deus faz as coisas. Deus permite que as coisas aconteçam e mesmo assim as pessoas elas não estão se importando. No capítulo 5 continua essa mesma ideia e aqui ele acaba falando que busque-me e terão vida. Só que mesmo assim as pessoas não quiseram ouvir o profeta. E aí aqui ele diz, vocês estão transformando o direito em amargura. Essa frase eu achei muito específica, eu achei assim muito forte que Deus estava falando, que as consequências da desobediência é culpa nossa mesmo. A gente busca por isso, né? O ser humano, ele busca, ele é desobediente, ele é rebelde. E não é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas... Oi! Tá aí em cima. Tá em cima do sofá. O que você quer? Tá em cima do sofá. Saiu da fraldinha? Pega lá, que eu amarro pra você. Vai lá. Tá em cima do sofá. E aqui, vocês estão transformando o direito em amargura. Não é isso que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, elas estão usando dos seus poderes
para enfraquecer as pessoas que já são fracas, já são vulneráveis. Ai, meu Deus, minha filha vai tirar aqui meu tripé. Meu tripé é um livro, gente. Amém. Graças a Deus. Eu tô fazendo um vídeo. E não é isso que acontece hoje em dia? As pessoas, elas estão usando dos seus poderes para tratar os mais pobres, os mais vulneráveis, para tirar os direitos das pessoas. E as pessoas estão, assim, se amargurando. E outra coisa que também está aqui no livro de Amós, que é algo muito específico, que está escrito: vocês odeiam aqueles que defendem a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Não é isso que está acontecendo hoje, gente? Então, assim, fica para vocês mesmos refletirem sobre essa passagem. Reflitam sobre isso, porque é o que está acontecendo. As pessoas não estão querendo mais ouvir a verdade. As pessoas não estão querendo mais aceitar a verdade. Aceitar, essa é a palavra. Aceitar, eles não estão querendo aceitar. Eu vou te dar o sucrilho, você espera um pouquinho? Aqui no capítulo 5, fala das transgressões, dos pecados, das pessoas que oprimem os justos, das pessoas que usam do sofrimento das pessoas para esbanjar, para ostentar. Pessoas que sabem que são desonestas, que sabem do que estão fazendo, que sabem que estão, não têm caráter, que estão atingindo outras pessoas, mas mesmo assim elas continuam. Esse capítulo especificamente fala sobre isso, né? E fala também que Deus dá um conselho pra gente buscar o bem e não o mal, mas não é isso que a gente faz, né? No final desse livro, Deus fala especificamente que Deus pede pra gente buscar o bem e não o mal. E no final do livro, oh meu Deus. E no final do livro, o Senhor, louvado seja Deus. Deus fala que as pessoas não buscou o Senhor, né? Se afastaram, não se voltaram a Deus. E aí o próprio Deus colocou no coração das pessoas para elas fazerem o mal, já que elas não queriam, elas não estavam buscando o bem. Né? E não é isso que acontece, gente. Então, assim, eu vou pegar essa pepeta ao Senhor. Eu vou terminar de fazer esse vídeo primeiro. Pera aí, filha. E seguindo o vídeo, Deus também fala sobre a hipocrisia, de como ele detesta a hipocrisia, a idolatria, as festas religiosas. Aqui tá falando que, olha, eu odeio e desprezo, é muito forte isso, gente, as suas festas religiosas, não suporto suas assembleias, mesmo que vocês me tragam holocausto e ofertas de cereal, isso não me agradará. Isso é o próprio Deus falando. Eu vou fazer, calma aí. Gente, eu vou terminar esse vídeo daqui a pouco. Parte 2, espera um pouquinho.